Glórias a Deus. Paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor. Mais uma vez estamos iniciando mais um momento de ensino da Palavra de Deus, transmitido no Facebook da nossa igreja, a Igreja da Multiforme Graça de Deus. O Senhor Deus nos concede essa oportunidade e eu quero compartilhar com os irmãos daquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração em relação aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. Todas as sextas, a partir das 18h30, nós estamos aqui aprendendo com os irmãos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Meus amados, hoje estamos com um tema, digamos assim, aleatório, né? Desde que nós já estamos com o propósito no coração de iniciarmos uma maratona apocalíptica, né? Já foi dito aos irmãos, tanto lá no culto, como aqui em alguns vídeos anteriores, que nós temos isso no nosso coração. Então, provavelmente na próxima sexta, nós estaremos iniciando aqui a maratona apocalíptica. Nós vamos tratar do livro do Apocalipse, desde o início ali, né, até o seu final, até o último capítulo, até o último versículo. E nós vamos discorrer esse livro, parte por parte, verso por verso, passagem por passagem, e trazer o ensinamento aí daquilo que o Senhor tem a nos ensinar através deste livro. Né? Nós sabemos que é um livro de difícil interpretação, de difícil compreensão. Muitas pessoas do meio religioso, do meio cristão, né, por assim dizer, infelizmente não compreendem muito bem ele, porque é o livro mais complicado mesmo da Bíblia Sagrada. E nós temos isso no nosso coração. Então nós vamos iniciar na próxima sexta a maratona apocalíptica. Peço para que todos os irmãos, né, que estiver assistindo este vídeo, que venha, né, compartilhar com seus irmãos aí, às vezes de outra igreja, né, e comentar com eles, quem sabe eles possam participar conosco dessa maratona apocalíptica que vai começar na sexta que vem, para que nós possamos entender aquilo que nós encontramos escatologicamente dentro deste livro. Como eu disse, é um livro complicado, então não existe meios de entendê-lo se nós não estudarmos ele. Nós vamos iniciar essa maratona e vai ser para honra e glória do nome do Senhor e para o crescimento da igreja, né, como corpo de Cristo. Amados, hoje nós estamos com um tema, não é escatológico, tá? Mas é um tema que o Senhor colocou em nosso coração, que diz assim, eu acho que eu coloquei o tema aí, é o que Deus quer em nós, né? O que Deus quer para nós, não lembro como que eu coloquei aí, mas esse seria o tema, né? O que Deus quer para nós ou em nós. A Bíblia Sagrada, ela apresenta diversos tipos de ensinamentos, e eu tenho trazido aqui algumas coisas de acordo com aquilo que o Senhor coloca em nosso coração. Eu acredito que todos aqueles no qual esses vídeos são alcançados são já ocasiões preparadas por Deus para que esses assuntos venham a ajudar, auxiliar no crescimento de cada um e no andamento aí da vida espiritual. E o texto que o Senhor colocou no nosso coração nessa ocasião está lá em Provérbios 5:19, que está escrito assim: como cerva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo. Pelo seu amor, sejas atraído perpetuamente. Este é o versículo-chave, né, para este tema, né, o que Deus quer em nós. E inicia aqui no livro de Provérbios, que é o livro em que Salomão escreveu a maior parte, e que nós temos a sabedoria dele sendo expressa aqui, tudo sendo inspirado pelo Senhor, né? Como a Bíblia Sagrada nos diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, então foi inspirada por Deus. No decorrer deste ensino, no início dele, até um certo ponto, dá a impressão de que esse ensino aqui ele é mais voltado a casais ou talvez até mesmo a uma reunião de mulheres, tá? Mas na verdade não, eu vou trazer esse ensino aqui trazendo para o cristão, independentemente aí da sua vida, se tem uma vida conjugal ou não, e obviamente se é mulher ou se não é. Este tema, este verso, ele caía muito bem em uma reunião de mulheres, em um congresso, né, de mulheres, aí, uma palestra para irmãs, cairia muito bem, tá? E dando continuidade aqui ao ensino, alguns vão notar e falam, pô, peraí, parece que é um ensino para casal, mas não é, tá, amados? Não é um ensino para casal. Como o verso ele tem esse teor, nós temos que passar por este estágio, né, que traz uma ideia mesmo de relacionamento, de vida conjugal e tal, mas neste ensino não é especificamente para isso, tá bom? Mas vai parecer que seja, tá? Aqui já no início já vai dar uma ideia de como se fosse, mas não é, tá bom? Bom, este verso aqui, para nós entendermos melhor, não só esse verso que nós lemos aqui,
mas qualquer versículo da Bíblia Sagrada, é importante que nós venhamos a nos ater ao contexto. Tá? Para esse versículo é a mesma coisa, vamos nos ater ao contexto. Lembrando que Provérbios, ele dificilmente trabalha com contexto, tá? Muitos capítulos ali do livro de Provérbios, ele contém assuntos aleatórios e o sábio, ele isola ideias dentro de um único verso. Então é difícil de trabalhar com contexto no livro de Provérbios. É o único livro difícil de trabalhar com contexto, é o livro de Provérbios, é muito difícil, porque a maioria dos capítulos não tem contexto. Mas neste capítulo aqui nós já encontramos um contexto, já fica mais fácil de nós conseguirmos lidar com isso. Então o contexto vai nos auxiliar, tá? Bom, o sábio Salomão aqui, se nós formos pegar o contexto, nós vamos entender que ele está falando a respeito da mulher estranha. Então, um conselho que ele traz aos seus ouvintes, aos seus leitores, a respeito do que ele chama de mulher estranha. Se nós pegarmos lá desde o início do primeiro verso, ali até o verso de número 3, nós vamos ter essa ideia já contextual. O que diz lá? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Então note que ele chama o leitor a prestar atenção naquilo que ele tem a dizer. Preste atenção naquilo que eu vou falar. Entenda, busque entender a minha sabedoria. E aí ele inicia o verso de número 3 já falando da mulher estranha. Então ele diz, presta atenção no que eu vou dizer. Aí depois ele diz, toma cuidado com a mulher estranha. É isso que ele está querendo dizer. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Ele está falando de um possível engodo aqui. Tá? Então este é o contexto. Aí ele vem falando, dando conselhos a respeito da mulher estranha, para que, no caso aqui, o leitor ele venha se desviar da mulher estranha. Né? E aqui no verso de número 18, ele já vem e diz assim, sejas bendito, que ele já expressa o desejo que ele tem para com o leitor. Então ele traz conselhos falando, desvia da mulher estranha, toma cuidado, né? Trazendo ali seus conselhos. Aí ele, no verso de número 18, ele vem falar o que ele deseja para o leitor ali. E ele diz o quê? Sejas bendito o teu manancial e alegre-te com a mulher da tua mocidade. Então ele fala sobre a mulher estranha e fala, toma cuidado, desvia da mulher estranha. Aí ele vem e fala para ele, se alegre com a tua mulher, a mulher da tua mocidade. E aí entra o verso de número 19, que é o verso-chave aqui do nosso tema, que diz, como serva amorosa e gazela graciosa, os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo amor sejas atraído perpetuamente. Tá? Aí entra no verso aqui que nós temos aqui. E até falando, né, sobre aqui a mulher estranha, no verso de número 20, que é o verso posterior ao verso de número 19, ele volta essa ideia da mulher estranha, ele diz, por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então note que esse é o contexto. É o conselho do sábio, para o leitor ali, a respeito da mulher estranha, para ele se desviar dela e se alegrar com a sua mulher. Tá? Então, como eu disse já no início, este ensino ele cairia bem para uma reunião assim, para falar sobre vida conjugal e coisa e tal. Mas, como eu disse, esse ensino que eu estou trazendo não vai orbitar nisso, tá? Não é um ensino para casal, só vai aparecer no início, tá bom? Bom, o que nós temos que entender aqui, já que nós já compreendemos o contexto, é que o livro de Provérbios ele é um livro poético, e sendo um livro poético, obviamente que nele contém poesias. As poesias do Oriente Médio, diferentemente das poesias aqui, até mesmo aqui da nossa cultura, ela não trabalha muito com questões assim de rimas, foneticamente falando. A ideia deles é sempre trabalhar com uma rima de ideias e não de palavras. Tá? E essa rima de ideias traz ensinamentos, né? Então ela não era escrita, até mesmo aqui quando se trata dos livros poéticos, os escritos não são para embelezar algo, ou trazer algo de um jeito mais embelezado. Não, era literalmente para ensinar. E sendo a Bíblia Sagrada a inspiração de Deus, nós logo compreendemos que, por mais que Provérbios, como o livro de Cantares, por exemplo, seja um livro poético,
né, tem todo um teor poético, tem um ensinamento, tem uma inspiração ali, é inspiração da parte de Deus. E como sendo inspiração da parte de Deus, é alimento também para as nossas almas. Então vamos entender que aqui o que o sábio está trazendo é um poema comparativo, trazendo comparações de ideias, tá? Então ele vem falando ali da mulher estranha por várias vezes, depois ele vem fala ali trazendo conselhos, né, para que o leitor ali venha se alegrar com a sua mulher, e no verso de número 20 que nós lemos, ele faz uma pergunta: por que você vai abraçar uma mulher estranha, né? Tipo, fica com a sua, é isso que ele está querendo dizer, tá? Bom, então nós temos aqui o que? Um poema comparativo. Dentro da tradução, se nós olharmos aqui no sentido da palavra, aqui para o verso de número 18, que é o verso chave do nosso ensino, ele fala o quê? Como serva amorosa. Está falando de serva, do animal, não está falando de serva, de servir, de servidão. Está falando do animal, do servo, tá? Então ele diz como serva amorosa. Está falando da mulher do ouvinte aqui, do leitor. Como serva amorosa e gazela graciosa. Ou corça, dependendo da tradução aí da sua Bíblia, talvez esteja corça, tá? Então serva, está falando do servo, do animal ali, e da corça, tá? E então ele traz esses animais como figura em relação à qualidade, a características que eles tinham, ou têm, né? Porque eles ainda existem, ainda hoje, esses tipos de animais não foram extintos, para poder aplicar ali ao ser humano, no caso aqui a mulher do leitor, tá? A esposa dele, tá bom? Isso é comum na Bíblia, tá? Hoje seria uma afronta, tá? Mas na nossa cultura, comparar alguém com um animal. Nos tempos bíblicos era diferente, então você vê Salomão ali comparando a sunamita com uma égua, você vê ainda ela mesmo comparando ele também com um cavalo, enfim. É uma comparação que dentro daquela cultura era algo lindo de se fazer por causa das características desses animais que eram empregados. Então era uma coisa comum. Para nós, na nossa cultura, isso seria um xingamento, para eles não. Aqui o que o sábio está fazendo é fazendo essa comparação, tá? E tudo isso daqui dentro da cultura deles. Então para eles essa leitura aqui seria uma coisa natural, comum. Para nós aqui seria uma coisa estranha, né? Comparar a esposa do leitor com uma corça, com um cervo, né? É muito estranho. Mas para eles, na cultura deles, não seria. Porque o que ele está trazendo aqui são as qualidades e características que tinha esse animal e relacionando ele com a esposa do leitor. É isso que ele está fazendo aqui, tá ok? A palavra gazela aqui, ou corça, na sua tradução está gazela ou corça, aqui no minha aqui está gazela. Essa palavra que no original hebraico se fala yalau. Esta palavra yalau, traduzida para o português, se você ver na raiz, o sábio está falando de um animal da época, conhecida até nos nossos dias de hoje como cabra montesa. Então não era um cervo ou uma corça, uma gazela qualquer, mas se trata de um animal específico. Ele está falando literalmente de uma cabra montesa. Toda e qualquer tradução da Bíblia Sagrada que você for procurar este verso, você vai encontrar corça ou gazela. Apenas na tradução Novo Mundo você vai encontrar a cabra montesa. Tá? Isso, qualquer texto no hebraico, se você for pegar essa palavra, você vai encontrar yalau, que traduzido para o português, sempre nos dicionários, em hebraico vai estar a cabra montesa. E aqui o sábio está falando, literalmente, da cabra montesa, tá ok? E qual que é a ideia imediata do verso? Toda passagem bíblica, ela tem um contexto imediato. Tá? E neste contexto imediato você vai tirar uma ideia imediata daquilo que o verso está expressando. Isso com base no contexto. Então nós lemos já no início o contexto, que é o quê? O contexto da mulher estranha, tá bom? Aqui no verso de número 19, como se trata de uma cabra montesa, nós já passamos a conhecer que é de fato uma cabra montesa, aí nós temos que tentar adentrar aquilo relacionado para que nós possamos compreender dentro da lógica do sábio, aquilo que o verso quer dizer, ou aquilo que Deus tem a nos ensinar através deste verso, tá? Mas na ideia imediata do verso, se nós dividirmos ele em algumas partes, nós vamos ver que na primeira parte ele está trazendo o animal, no caso ali a cabra montesa,
em comparação com a esposa do ouvinte, aqui do leitor, ok? E quando ele diz aqui, os seus seios te saciem todo o tempo, ele está falando literalmente de aconchego. Até porque no verso de número 20 que nós lemos, ele disse, e por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Então ele está falando literalmente de aconchego. Então no verso de número 19, quando ele diz, os seus seios te saciem todo o tempo, ele está falando de aconchego, está falando de carinho, está falando de abraço, de intimidade, de relacionamento sexual também e de amor. Uma coisa comum e natural dentro de um casal cristão. Normal, comum. Algo que foi criado por Deus, isso não há nenhum tipo de objeção da parte de Deus ou da Bíblia em relação a isso. Lembrando, amados, vou lembrar novamente, tá? Este ensino parece que é um ensino para casal, mas não é, tá bom? Eu tenho que passar por isso porque o texto me pede para passar por isso. Mas não é um ensino para casal, tá bom? Só estamos passando por isso, por essa ideia, porque é a ideia do texto, tá ok? Então, essa parte, o seu ser assim em todo o tempo, está falando literalmente disso, de intimidade. E na outra parte do verso que diz, e pelo seu amor sejas atraído perpetuamente, está falando de constância. Está falando da intimidade que é proporcionada pelos sentimentos entre ali o casal, e que isso constantemente venha a ser evidente, tá ok? Então, o sábio ele traz aqui o desejo dele em relação à vida daquele que está lendo, né, o leitor, e obviamente como se trata de uma inspiração de Deus, é o desejo de Deus para com a nossa vida também. Então está falando de intimidade e de constância nos sentimentos que envolve tudo aquilo, tá ok? Aí nós podemos agora entrar então na inspiração do texto. Então, como nós vemos, toda a Bíblia ela é inspirada por Deus. E este texto, de fato, é inspiração de Deus. Tá? Até o livro de Cantares, que é um livro, assim, digamos assim, ao ver de qualquer um pouco mais quente em relação ali às palavras que são postas, leva muito e fala muito da intimidade do casal e tal, é inspirado por Deus também. Então ali você vai ter uma ideia ali do sentimento envolvendo Cristo e a igreja, envolvendo Deus e Israel, envolvendo a vida conjugal do cristão também, tá? Nessa parte, neste verso, não é diferente, tá ok? Então há uma inspiração da parte de Deus relacionado a isso. Então, para nós entendermos a inspiração do texto, nós temos que entender qual é o desejo do sábio, né, ao leitor. Eu já até disse isso anteriormente, mas vamos reforçar aqui. O desejo do sábio é que o leitor venha de fato se desviar da mulher estranha e se alegrar com a sua própria esposa. Esse é o desejo do sábio. Se nós formos traduzir para os nossos dias de hoje, ele estaria dizendo mais ou menos assim, verso de número 18 e 19. Ó. Eu desejo que o teu manancial seja bendito e que você se alegre com a sua esposa, e que ela seja para você como uma cerva amorosa, como uma gazela graciosa, e os seios delas te saciem todo o tempo, e que esse amor exista entre vocês para sempre. Literalmente o que ele está desejando para com o leitor é isso. Só que esse desejo não é só o desejo do sábio. Como se trata de um texto inspirado por Deus, esse também é o desejo de Deus para com a vida do ser humano. Tá? Então até aqui o que nós podemos entender é que o texto ele está relacionado a uma questão conjugal. Tá? Então, como eu disse, este texto aqui para ser aplicado a um ensino em um ambiente relacionado à vida conjugal seria um texto que cairia como uma luva, tá? Mas como este ensino aqui, eu não senti no meu coração em trazer um ensino para a vida conjugal, então nós vamos trazer uma aplicação para a vida de todo o cristão. As qualidades da cabra montesa é o desejo do sábio e, logicamente, de Deus, já que é um texto inspirado, né? É o desejo de Deus para que venha existir, no caso aqui, no texto, dentro do contexto, a esposa do leitor, mas nós podemos trazer com grande veemência que seria também para a vida de todo cristão. As qualidades da cabra montesa, elas são qualidades boas que deveriam existir em todo cristão. Por isso o título, o tema deste ensino é o que Deus quer em nós. Deus quer que nós tenhamos qualidades, né, na sua presença, espirituais.
E a cabra montesa é um dos animais que tem boas qualidades aqui, que transferindo para a vida do ser humano ali, como uma figura e exemplificando, né, a vontade do Senhor, seria algo extraordinário. Por exemplo, primeiro, as qualidades da cabra montesa para o cristão. Proteger o que é precioso. Essa é uma qualidade da cabra montesa. Ela protege o que é precioso. Olha o que diz lá em Jó, capítulo 39, verso de número 1. Sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos? Ou observastes as servas quando dão as suas crias? Por que Deus faz essa pergunta para Jó? Porque Jó expressa no seu livro toda a sua sabedoria e indagação em relação a Deus. Tenho sofrido, passado por dificuldade, não sei porquê, sou um homem justo, não pequei, e Deus não me dá a resposta. E ele começa a expressar a sua sabedoria ali, diante dos seus 3 amigos, de acordo com aquilo que ele está passando. E então Deus aparece para Jó ali num redemoinho e começa a falar com Jó, ele começa a fazer perguntas para Jó, das quais Jó não conseguiu responder nenhuma. Por quê? Porque Jó, ele se tinha como um sábio aos seus próprios olhos. Mas quando Deus começa a perguntar para ele as coisas que ele não podia responder, Jó reconhece que, na verdade, a sabedoria está em Deus e não nele. E que, eu não sei, tudo que eu falei, Deus, eu não sabia do que eu estava falando. Verdadeiramente o Senhor sabe de tudo, e eu não sei de nada. É isso que Jó está falando, né? E dentro de todas essas perguntas que Deus faz para Jó, Deus pergunta para Jó: sabes tu o tempo em que as cabras montesas têm filhos, ou observastes as servas que dão as suas crias? Por que Deus pergunta isso para Jó? Porque para Jó seria impossível saber o tempo das cabras montesas, que ela tem as suas crias. Para ele seria impossível ver uma cabra montesa dando à luz. Por quê? Porque as cabras montesas, elas, depois a gente vai falar sobre isso, elas dão crias em picos elevadíssimos, onde o ser humano não consegue escalar, naquela época principalmente, né? Hoje em dia, já com os apetrechos aí de escala, para poder escalar, consegue, né? Mas na época era impossível. Então eram picos elevadíssimos em que o ser humano não tinha acesso. E as cabras montesas, quando elas vão dar crias, elas vão para esses picos elevados. Na verdade, o habitat delas natural é trafegar por esses picos elevados, né? E quando elas vão dar luz, elas dão a luz literalmente lá, onde o ser humano não consegue ir. Então Deus sabia que Jó não conhecia, era impossível para Jó ver uma cabra montesa dando a luz por causa do lugar onde ela dá luz. Então por isso que Deus faz essa pergunta para Jó. E a cabra montesa, ela faz isso porque, não só porque é o habitat delas, mas porque elas querem manter as suas crias longe dos predadores, né, que ficam ali no solo, né, as raposas ali, que sejam leões, enfim, as feras. Ela fica literalmente longe, e essas feras, os predadores, não conseguem escalar esses picos para ter acesso, né, ali aos seus filhotes. Então é interessante que elas literalmente protegem. O único predador que consegue alcançar um pico elevado daquele são as águias. A da águia é um predador já difícil delas conseguirem se livrar por conta do voo, né, que ela faz e tal. Até uma certa época, onde tinham alguns observadores que observavam ali o comportamento das cabras montesas, eles observaram em uma certa ocasião uma cabra dessa lutando, né, ali tentando afugentar uma águia ali ficou várias horas ali afugentando uma águia que estava voando ali, tentando alcançar o seu filhote. Então ele notou, né, toda a proteção que ela tem para com o seu filhote. Então essa é uma das características que existe na cabra montesa, que neste verso aqui, quando ele fala, né, que seja como a cabra montesa, é uma das características que é evidente não só para, no caso aqui, a esposa do leitor, né, mas também para todo cristão, proteger o que nós temos, né? E isso é uma característica que tem que existir em todo cristão, proteger o que ele tem. E hoje que tem de muitos cristãos que não tem cuidado com as coisas que Deus colocou em suas mãos, né? Não tem cuidado ali com aquilo que é precioso, né? Que é a família, né? Não tem cuidado com a família, não vigia, né? Não ora, às vezes não intercede pela família, ou às vezes não conduz ela na palavra de Deus. Aquele negócio de pegar no pé, sabe, de ser chato. É isso que às vezes tem que acontecer, porque é uma maneira da qual o Senhor Deus nos possibilita a nortear a nossa casa para os caminhos do Senhor.
E se nós deixarmos os nossos filhos fazer o que eles querem, na hora que eles querem, do jeito que eles querem, nós não estamos sendo o sacerdote do lar, nós não estamos sendo o guia espiritual que nós deveríamos ser em nossa casa. Né? Então nós temos que guiar através da palavra de Deus a nossa família, o nosso lar, ali os nossos entes queridos, para que eles venham alcançar ali a vontade do Senhor e viver a vontade de Cristo. Satanás tem lutado contra as famílias, tem levado pessoas, né, cada vez mais ali para o inferno por conta disso. Porque existem muitos pais, existem muitas pessoas que não cuidam do seu lar, não cuidam da sua casa. O nosso lar é o nosso primeiro campo missionário. Então muitas das vezes nós queremos fazer a obra em tal lugar, queremos ir pregar em tal lugar, e louvar em tal lugar, e fazer isso, aquilo, outro, e às vezes não cuidamos da nossa própria casa, não cuidamos do nosso lar. Então o nosso lar tem que ser cuidado porque é o nosso primeiro ministério. Se nós não estamos aptos a cuidar do nosso lar como ministério, se nós somos relaxados em relação a isso, nós não estamos aptos a fazer a obra de Deus lá fora. Nós não temos nenhum tipo de bagagem ou ferramenta para executar a obra de Deus lá fora. Porque não conseguimos executar a obra de Deus aqui dentro do nosso lar. Então nós temos que cuidar daquilo que é precioso para nós, a nossa família, né? A santidade, a comunhão. A cabra montesa tem as suas crias em lugares em que a maioria dos predadores não conseguem chegar. O ser humano não consegue ver. Por quê? Porque é precioso para ela aquilo. Né? E nós muitas das vezes fazemos o oposto. Então o que é precioso para nós, amados? Nós temos que guardar as 7 chaves. Não podemos deixar exposto, senão o diabo ele vem e toma. Ele arrebata, ele leva. Né? Então essa é uma das características que tem que existir em todo cristão. Segunda característica, estar sempre em lugares altos. Quando eu digo estar sempre em lugares altos, nós podemos entender que é estar mais perto de Deus. Salmo 104 diz assim: os altos montes são para as cabras monteses e os rochedos são refúgio para os coelhos. Então o próprio salmista diz que os altos montes são para as cabras monteses. Está dizendo que aquilo lá é o lugar delas. Das cabras monteses é o quê? Na onde? Nos altos montes. É isso que o salmista está dizendo. Davi, quando ele fugia de Saul, ele fugiu uma certa feita para um lugar chamado En-Gedi, ou En-Gedi, dependendo da pronúncia aí no hebraico. E este lugar, inclusive você pode ver lá em 1 Samuel, capítulo 24, verso de número 2 até o verso de número 4, foi um lugar onde o próprio rei Saul procurou ali, ele até chegou a procurar ali nos picos para ver se encontrava Davi. Porque era um lugar de difícil acesso e um esconderijo extraordinário para quem quisesse fugir de um exército. Né? E esse lugar, chamado En-Gedi, ali é um lugar que tinha águas, aliás tem ainda existe nesse lugar, e fica ali perto do Mar Morto. Neste lugar é comum, na verdade, até hoje, as cabras descerem os picos para ir lá tomar água nesse lugar. Inclusive, o sábio Salomão, que ele pode muito bem ter observado o comportamento de algumas cabras ali para que levasse ele a escrever com sabedoria este texto. É uma possibilidade, tá? Inclusive, a palavra En-Gedi no hebraico significa, possivelmente, não se sabe a tradução 100%, mas provavelmente ela significa fonte do cabritinho, né? Porque ali é onde eles descem para tomar água. Nos picos elevados não tem água, então eles descem ali. E lá em Abacuque, capítulo 3, verso de número 19, está escrito assim, ó: o Senhor soberano é a minha força, ele faz os meus pés como os do cervo. Na sua tradução, como os da corça. No original hebraico, como das cabras montesas, tá bom? Ele me habilita a andar em lugares altos, ou na sua tradução, em lugares elevadíssimos, enfim. Abacuque ele já está trazendo aqui como o exemplo, né, da sua vida, ali, a sua condição espiritual e a sua confiança em Deus em relação ao comportamento da cabra montesa. Então você vê que a Bíblia ela faz essa comparação, né, das características da cabra com o próprio ser humano. E essa é uma característica que nós podemos observar em âmbito espiritual mesmo. Tá? Porque Abacuque, vamos lembrar de Abacuque. Abacuque ele existiu numa época em que havia guerras contra ali a Síria. A Babilônia estava crescendo como potência. A Síria ainda era ali era ainda o império, né? O império era da Síria. A Síria que levou cativo todo o povo de Israel. E a Babilônia estava crescendo contra
a Síria, conseguiu derrotar o Egito, conseguiu derrotar Judá ali com o rei Josafá. Então ali o contexto de guerras ali era muito forte para com o inimigo. O Egito era mais forte que Judá, a Síria, obviamente, era mais forte que Judá, a Babilônia estava crescendo muito e era muito mais forte que Judá. Então Abacuque ele estava ali numa situação em que todo o povo, na verdade, de Judá, estava numa situação, digamos assim, que encurralada. Aí Deus ele vem e fala com Abacuque dizendo que Deus ele traria a Babilônia ali contra o povo de Judá e levaria eles cativo. Abacuque ele não entendeu isso, porque foi como um povo pior do que nós, né, que comete mais abominações, pode ser usado por Deus para nos subjugar. E Deus vem e começa a falar com Abacuque e mostrar para Abacuque que a Babilônia também seria subjugada e que Judá estaria sendo subjugada por conta dos pecados deles contra Deus. E que isso era o julgamento da parte do Senhor e que Deus, de fato, estava fazendo na sua justiça. Abacuque ele entende todo esse contexto. Ele sabia que o fim estava escrito e Deus não iria mudar. Abacuque sabia disso. Aí Abacuque olha para a sua situação e ele começa a expressar palavras de confiança. Por isso que ele diz, né, ainda que a figueira não floresça e tal. Então é uma expressão de confiança, que ele confiava em Deus. E aqui neste texto, quando Abacuque ele diz assim, eu perdi o verso aqui. Quando Abacuque ele diz assim, o Senhor soberano é minha força, ele faz os meus pés como os do cervo e me habilita a andar em lugares altos. Ele está falando... O Senhor é aquele que me livra dessa situação, o Senhor é aquele que me traz livramento. Ele está dizendo, eu confio no Senhor, é isso que ele está dizendo. Porque, como eu volto a falar, da característica da cabra montesa, por ele estar em picos elevados, ele está longe dos problemas, dos possíveis problemas lá do solo. Ele está acima dos problemas, né? E a gente sabe que espiritualmente, somente estando mais próximo de Deus, que nós estamos acima do adversário, do inimigo. O próprio salmista, lá no Salmos 18, 33, ele diz, torna os meus pés ágeis como os da corça, sustém-me firme nas alturas. Novamente falando sobre a cabra montesa. Ele está falando que Deus ele faz isso com ele, me coloca nas alturas. Ou seja, eu estou longe dos problemas, eu estou acima do meu adversário, eu estou próximo de Deus, tá? Então, estar em lugares altos é estar mais perto de Deus, é estar acima do mal. É uma característica aqui que é aplicado à vida do cristão. Então, essa é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Mas a única maneira é estarmos mais próximos de Deus. Se nós estivermos mais próximos de Deus, nós estamos mais longe dos problemas, das dificuldades, né, do adversário. Não significa que não vou passar por problema. Vou passar por problemas, mas vai ser permissão do Senhor. Né? Então isso daí vai ser o quê? Para o meu crescimento e vitória mesmo em Cristo, em Deus. Tá? Então Deus ele vai permitir? Obviamente que vai, para o meu crescimento. Mas eu não vou estar como ímpio, né? Vivendo ali no lamaçal, ali pisando em víboras todo dia, ali convivendo com predadores. Não, eu estou acima, eu estou nos picos elevados, eu estou próximo de Deus. E se eu tiver que passar por uma situação, vai ser porque Deus permitiu, e não por causa da minha desobediência, porque eu estou perto de Deus. Terceira característica aqui da cabra montesa é eu coloquei como estar a ensinar e a conduzir, ensinamento. Tá? A cabra montesa, ela cuida da sua cria e ensina a cria, né, ali os cabritinhos, a subir os rochedos e a pular entre eles facilmente, como ela faz. Por quê? Como ela tem a sua cria ali nos picos elevados, não tem como o cabritinho descer dali se ele não aprender com ela. Então ela ensina. Essa é uma característica da cabra montesa. Ela ensina a sua cria a pular os penhascos, a escalar ali todo aquele terreno ali que é de difícil, né, acesso para um ser humano. Ela vai ensinando ele no dia a dia ali. E isso é legal, é bacana, porque é uma característica interessante que se nós aplicarmos a nós, né, seres humanos, nós vamos entender que essa é a vontade do Senhor para nós. Que nós venhamos a ensinar. Nós podemos falar sobre família aqui de novo, né, ensinar os nossos filhos a escalar, né, os picos elevados e se aproximar de Deus. Amado, estar próximo de Deus não é coisa fácil, é muito difícil, né? E nós como cristãos, nós temos que fazer isso e passar isso, né? Mostrar qual é o caminho, como deve ser feito.
né? Porque é complicado. A gente sabe que o mundo ele tem lutado contra a igreja, contra as famílias, contra o cristão. E se nós não aprendermos a escalar os picos elevados da vida, nós não vamos conseguir alcançar a proximidade com Deus. E não é fácil, porque o pecado ele tá aí sendo disseminado por Satanás, fazendo com que as pessoas venham entender coisas que, na verdade, a Bíblia diz que é pecado, a Bíblia ensina que é, e as pessoas vêm entender como se não fosse. Quantas pessoas hoje não têm aceitado tanta coisa que tem surgido, né, na mídia, tem sido propagado como se fosse algo comum, e na verdade não é. Então nós, como cristãos, nós temos que encarar a Bíblia como nossa regra de fé e prática, ali, aquilo que conduz a nossa vida, que é a palavra do Senhor. E nós temos que passar esse ensinamento adiante, nós temos que conduzir, né, os nossos ali nos caminhos de Deus. Né? Isso que a Cabra Monteiro fazia. Né? Então é isso que nós temos que fazer, né, na nossa família, na nossa casa, temos que fazer como obreiros do Senhor, né, para com os membros, né, os nossos irmãos, e cumprir aquilo que está lá em Marcos 16, verso de número 15, né? Que é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Então essa é a vontade de Deus, que nós venhamos passar esse ensinamento adiante. Agora, como que nós vamos ensinar alguém a escalar os picos elevados e alcançar a presença de Deus se a gente nem chegou lá? Não é verdade? Então nós temos que estar mais próximo de Deus para que nós possamos conduzir aqueles que ainda não estão a se aproximarem cada vez mais. Outro texto lá em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 2, o apóstolo Paulo diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Olha só que versículo maravilhoso. Né? Então, exorte com toda paciência, corrija com toda doutrina. Então, esse é o papel da igreja, esse é o papel de cada membro do corpo de Cristo, pregar a palavra. Nem todos têm uma eloquência para poder falar bonito, ou nem todos têm a oportunidade de estar em cima dos púlpitos. Mas hoje, diferente dos tempos antigos, todo mundo tem uma rede social praticamente. Né? Então, através da rede social, você pode pregar a palavra. Um versículo que você coloca da Bíblia Sagrada ali e lança ali durante o dia, é um verso que pode alcançar uma alma. E cada verso que você põe ali todos os dias é uma palavra que tem poder, os versos da Bíblia têm poder. Então existem várias maneiras de pregar a palavra. Prega a palavra colocando um verso lá no seu store, colocando lá na sua rede social. Prega a palavra com o seu comportamento, com o seu testemunho. Isso daí também é uma pregação, né? O seu bom comportamento ali na presença daqueles que não são cristãos. Se você tiver o bom comportamento ali, segundo a vontade de Cristo, você está pregando a palavra de Deus também com o seu testemunho. Então existem outras maneiras de pregar a palavra de Deus do que só estar em cima de um púlpito com o microfone falando. Existem outras maneiras de fazer isso, tá? E o mundo está fazendo isso, está pregando a mensagem de Satanás, através da mídia social, através ali da digitação, né? Ali, através de imagens, de fotos, de vídeos. E nós, como igreja, não estamos fazendo isso. Às vezes nós temos uma rede social e nós usamos ela apenas para navegar e ver porcaria, ver coisas fúteis. E às vezes a gente vê um vídeo cristão, a gente não quer nem assistir ele, né? Passa por cima e vai vendo só porcaria. E às vezes compartilha porcaria, né? E se nós fizermos o contrário, pegarmos a nossa rede social e compartilhar coisas que são da palavra de Deus. Aparecer lá um pastor lhe pregando a palavra, compartilhar. Alguém vai ver o seu compartilhamento, pode se converter, pode largar o suicídio de lado, né? Alguém que planejava se matar, pode abandonar isso através de uma palavra que você compartilhou. Então, há outras maneiras de pregar a palavra de Deus do que só subir no púlpito, tá? E nós, como igreja do Senhor, nós temos que entender que a vontade de Deus é que nós preguemos o evangelho. Não importa como você pregue, desde que você pregue a verdade, tá? Com seu testemunho, com suas palavras, com seu texto, vamos fazer a obra do Senhor. Então, concluindo, aqui o sábio Salomão traz a cabra montesa como figura, desejando que as características dela esteja ligada à mulher, à esposa do leitor. Nós entendemos que essas características não são só aplicáveis
à esposa do leitor, aqui, a possível esposa do leitor, mas também aplicável a todo cristão. Então, que nós possamos ter essas características em nossas vidas. Proteger o que é precioso, né? Primeiro, proteger o que é precioso. Segundo, estar sempre em lugares altos, né? Na presença de Deus. E terceiro, estar sempre a ensinar e a conduzir aqueles que são necessitados. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. No próximas sextas vamos iniciar a maratona apocalíptica. Então, por favor, meus amados, aqueles que em nome de Jesus têm interesse pela palavra de Deus, vamos participar, vamos estender o livro Apocalipse aí, nós vamos cada sexta ali trazendo seguido ali dentro do livro mesmo, né? Capítulo por capítulo, verso por verso. Vamos entender esse livro aí em nome de Jesus, tá bom? Então que Deus abençoe a todos grandiosamente. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por tudo. Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Tem nos abençoado através da Tua palavra, tem nos dado ensinamento, entendimento, Deus. O Senhor é bom, Pai. Não tem como nós retribuirmos a Ti, Deus, tudo que o Senhor tem feito. Mas queremos corresponder a esse amor, ó Pai, essa misericórdia, essa graça manifesta em nossas vidas. Abençoe, Pai, cada vida, cada família, cada lar, cada situação. Faz a Tua obra, o Teu nome seja glorificado grandiosamente. Que a graça de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação no Espírito Santo reina em cada coração e todos juntos digamos amém. Que Deus abençoe a todos grandemente, amados. Fiquem na paz.